Bom momento a todos. Hoje é dia 16 de abril, 18 horas em ponto. Paula Fracinetti ao vivo para falar sobre redução da jornada e do salário e suspensão dos contratos de trabalho. Eu me chamo Paulo André Nassar, estou na companhia da doutora Paula Fracinetti Matos e da doutora Ana Maria Franco. A gente está fazendo essas lives toda quinta-feira às 18 horas para falar sobre direito do trabalho e especialmente também sobre direito previdenciário, mas com foco especial nas medidas que estão relacionadas diretamente com a quarentena e com a pandemia do Covid-19. A gente já está fazendo essa live com algum tempo, mas para quem está chegando agora, eu tenho alguns avisozinhos para fazer. Primeiro, a gente está fazendo essa live de casa. Ficar em casa é a melhor forma, é a melhor vacina de combater essa pandemia. Então, se você tiver condições de trabalhar de casa, de ficar em casa, faça isso, porque essa é a melhor coisa para cuidar da sua família, para cuidar da saúde física, emocional e financeira, inclusive, do país, porque se a gente perder a nossa vida, a gente não tem como continuar ganhando dinheiro, não é mesmo? Então a gente vai fazer o seguinte, eu queria fazer um pedido de youtuber nesse momento, pedindo que vocês assinem todas as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram, como Paula Fracinetti Advogadas. Então é só procurar por nós nesses 3 canais e vocês terão acesso a todas as publicações que a gente está fazendo. A gente já está aqui registrando a presença da doutora Keila Farias, para que a gente manda desde já um forte abraço no nosso chat, no Facebook. Ela está pelo Facebook, né? Essa transmissão está sendo feita também no meu Facebook pessoal, no YouTube e no Facebook do escritório e também no Twitter, no meu Twitter pessoal. A gente pode começar com a saudação da doutora Paula. Como é que vão as coisas, doutora Paula, nessa quinta-feira de quarentena? Já tem 4 semanas que a gente está trancado em casa, não é isso? É verdade, né? É um desafio à sanidade, é um desafio sanitário físico, intelectual e emocional, sem dúvida nenhuma. Para além de assustador, mas a gente fica certo de que isso vai passar e nós seremos pessoas melhores. Essa tem sido o meu mantra. Temos tido muito trabalho nesse tempo, graças a Deus, e insisto na questão de que, mais do que nunca, fica claro que o capital, por mais apropriado que seja, ele não sobrevive e ele não subsiste sem o trabalho. Essa é uma constatação prática nesse laboratório a que nós estamos sendo submetidos. Pode existir todo o dinheiro do mundo, mas é indispensável que exista o trabalho para que isso seja gerido. E isso é o laboratório que está mostrando agora, porque mais na frente, a falta de respeito para com o trabalho, a falta de valorização para com o trabalho, ensejará uma outra consequência para o capital, que é a falta do consumidor. Porque o consumidor é o trabalhador que recebe a sua remuneração. Então, por mais paradoxo que isso possa ser, é preciso verificar que, ainda que numa sociedade capitalista, é indispensável que se respeite o direito do trabalho, nem que seja sob uma perspectiva pessoal do próprio capitalismo. Perfeito, muito obrigado, doutora Paula. Doutora Ana, como é que vão as coisas por aí na sua casa? Tudo bem? Tudo bem, boa noite já, né? Espero que estejam bem, com saúde. Aqui em casa nós estamos num exercício de reflexão,
estamos nos reconhecendo e também nessa busca, aí como diz a doutora Paula, de sairmos melhores de toda essa situação, que é nova para todos. Estamos aqui fazendo as nossas reflexões, indagando, pedindo fé em Deus, para passarmos por isso e tirarmos disso as boas lições para nos tornarmos pessoas melhores. Hoje nós vamos continuar nossa reflexão sobre as circunstâncias, todos os acontecimentos e, novamente, sobre esse plano emergencial aí que visa assegurar emprego e renda. Vamos Perfeito. caminhar. Muito obrigado. A gente vai fazer a nossa fala no dia de hoje dividida em dois momentos. A gente, no primeiro momento, vai falar sobre a medida provisória 936, que ofereceu duas alternativas, esboçou duas soluções podendo abrir. Muitos trabalhadores não estão podendo se deslocar até o trabalho por conta de imposições ou de recomendações das autoridades sanitárias. E com isso, a economia não gira, os trabalhos não rodam, não se remuneram, as empresas estão passando por dificuldade e os trabalhadores também. E por conta disso, o governo federal edita uma medida provisória com duas soluções. Essa 936 é uma delas, que traz duas soluções. E essas soluções são: a primeira, reduzir a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores pelo prazo máximo de 90 dias, e essa redução pode ser feita em 30%, 50% e 70%, e nesse tipo de solução, o empregador continua responsável por remunerar o empregado pelo tempo que ele estiver trabalhando. Então, se ele reduzir para 70% a jornada de trabalho, o empregador ainda deve pagar 30% do salário. Se ele reduzir para metade, ele tem que pagar metade do salário, e o restante é complementado pelo seguro-desemprego. Ainda há a possibilidade, como a gente já tem aventado nas outras lives, dessa complementação, como haverá uma redução de renda final do trabalhador, muito embora se preserve o valor da remuneração do salário hora, os empregadores também podem fazer complementações a esses valores para que o trabalhador efetivamente continue gozando da mesma renda que gozava antes dessa redução da jornada do salário. A outra alternativa é a suspensão do contrato de trabalho. E essa suspensão do contrato de trabalho pode ser feita por até 60 dias, e durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregador deixa de pagar o salário e o empregado passa a receber uma verba de seguro-desemprego, que também pode ser complementada para a manutenção da renda do trabalhador. A forma como essas medidas serão colocadas em prática variam de acordo com o nível de renda dos trabalhadores. Normalmente, até 3 salários mínimos, a medida provisória oferece um tratamento, e acima de 3 salários mínimos, a medida provisória oferece outro tratamento. Só que a gente tem uma grande... Esse ponto que a gente está falando, sobre o qual eu estou falando agora, a gente já falou de alguma maneira nas outras lives, mas hoje é importante levar em conta uma novidade que se inicia, desde a última vez que a gente falou sobre isso, que essa novidade é a intervenção do Supremo Tribunal Federal na interpretação desse dispositivo. A doutora Paula vai começar a fazer os comentários e depois a doutora Ana pode complementar. Doutora Paula, o que a DIN 6.363, promovida pela rede, modificou na forma de operacionalizar essa redução e a suspensão do contrato de trabalho? Veja bem, a medida provisória, ela está adequada no que diz respeito a se tratar de urgência e emergência. É para isso, exatamente, queria que numa das raras vezes o Poder Executivo acerta usar o instrumento da medida provisória. Entretanto, para aí, porque, veja bem, a possibilidade, é indiscutível que é necessário
normatizar essa situação da relação de trabalho nessa circunstância. Isso é indiscutível. E é claro que haverá perdas para todos. Não é possível que todo mundo fique na mesma condição. Entretanto, no momento em que a norma vem e possibilita a suspensão do contrato de trabalho ou a redução proporcional de jornada e salário, ela estabelece que para quem ganha até 3 salários mínimos, que é 3 mil e alguma coisa, e para quem ganha acima de 12 mil reais, seria desnecessário a participação do sindicato, ou seja, isso se daria mediante acordo individual. Entretanto, existe uma determinação constitucional inderrogável, inafastável, não pode ser descumprida, de que não pode haver redução do contrato de trabalho, de redução salarial, salvo por negociação coletiva. E é em função disso que houve essa medida perante o Supremo Tribunal Federal, que é assim, o guardião da Constituição, das regras constitucionais, para que o Supremo se manifestasse. Num primeiro momento, o relator deu uma medida liminar, se manifestando, e hoje, agora, neste exato momento, está havendo o julgamento pela uma sessão por videoconferência dos ministros do Supremo, decidindo por essa questão. Eu estava assistindo, até antes de nós começarmos a nossa live, tinha havido a fala do ministro Lewandowski, que, claro, que precisa ser acompanhada por mais 5 ministros para que ela seja definitiva, e pode ser vencida, enfim. Até o final da noite, muita coisa pode acontecer. Mas até onde se pôde assistir, o que o ministro está dizendo é o seguinte: pode fazer os acordos individuais e eles têm validade. Como diz a medida provisória, no prazo de 10 dias, o empregador precisa encaminhar esse acordo individual para o sindicato da categoria, e o sindicato da categoria pode, ficar calado, ficar quieto, está valendo o acordo individual. 2, pode manifestar a sua intenção de participar, de ampliar e de discutir os termos e as cláusulas daquele acordo individual. Fica prevalecendo o acordo individual até que se sobreponha uma norma coletiva que seja mais favorável do que aquela que está no acordo individual. Essa foi a fala do ministro, agora, coisa de 1 hora atrás, quando ele acabou de falar, e foi suspensa a sessão. E no meu ponto de vista, ela esclarece bem mais do que a manifestação tinha sido feita nos embargos declaratórios, que não estava dando, né, doutora Ana, muito para entender o que é. Mas há um dado prático que o representante da AGU falou também na sua manifestação oral, lá na sustentação, de que mais de 2 milhões de acordos foram celebrados. E isso é importante porque, na verdade, eu estava lendo um relatório mais cedo, 70% das empresas são pequenas e médias empresas. É preciso olhar essa realidade do ponto de vista da saúde desse pequeno empresário, que precisa manter o seu contrato de trabalho, precisa dessa injeção da parte do governo que vai minorar, pelo menos, a situação que vive a pequena empresa. Né? Eu costumo dizer que o pequeno empresário é aquele trabalhador que foi mais adiante e abriu o seu negócio. E ele precisa também da tutela. Por isso, é preciso olhar essa questão sob a perspectiva da proteção que a assinatura do acordo vem a ensejar. Eu não vou adentrar aqui, porque não é oportuno, embora tenha uma opinião sobre o fato de que a participação do governo deveria ser de forma a manter a integralidade da remuneração do trabalhador.
Deveria sim ser dessa maneira. Sim, até porque a gente tem outros exemplos no mundo nesse sentido, né? Exatamente, deveria sim. Ah, Mas como nós estamos aqui nos tratando do que a lei diz, a gente não vai adentrar, ou pelo menos não vai aprofundar essa questão. Mas a gente precisa tratar dela. A gente não pode fazer de conta que isso não aconteça. E eu ontem assistia a um debate onde eu vi uma consideração muito interessante. Veja, ontem, ou anteontem, né, Paulo? Anteontem, a Câmara aprovou a medida provisória do contrato verde e amarelo, que não tem nada a ver com pandemia, é uma medida provisória que foi editada pelo governo federal em novembro do ano passado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? A segunda parte da nossa live é sobre essa questão. Então, a gente pode, depois, quando eu for falar, então, deixa para falar sobre isso quando for tratar lá, sobre a questão do contrato verde e amarelo. Sim. Melhor. Né? Tá bom. Então, o que eu acho importante é que a gente tenha essa visão de que é preciso, nesse momento, haver um ajuste e uma adequação para todos os protagonistas, mas que não é possível querer se fazer letra morta da proteção constitucional e nem dizer que, nesse momento, o direito fundamental precisa ser flexibilizado ou maleabilizado. Pelo contrário, a Carta Constitucional, ela quando se fala pétrea, ela é uma pedra, ela é o fundamento da proteção e da tutela. E é nesse momento que ela tem que ser essa âncora, mais do que uma situação de normalidade. Perfeito. Doutora Ana, o que é essa modificação, o que a senhora conseguiu enxergar aí nessa decisão do Supremo Tribunal Federal que venha modificar o que a gente já tinha conversado até então? O que a gente pode esperar de... como é que o STF mexe nesse tabuleiro que até então tinha sido movimentado única e exclusivamente pelo governo federal quando edita a medida provisória 936? olha, Paulo, o Supremo, na minha reflexão, ele tenta, com base na Constituição, exaltar o papel do sindicato, porque a crítica em que sentido? Nós temos que validar a proteção do trabalhador. Mas veja, e como é que está a posição do empregador no texto da MP? Então, é necessária a participação do sindicato para que exerça seu papel institucional. O sindicato vai lá fiscalizar se o acordo coletivo está preservando o lado mais fraco da situação ou se nessa preservação está, sim, se buscando manter o emprego e a renda diante de uma situação que está posta e que atinge a todos. Então, a decisão do Supremo é como se ela também resgatasse os sindicatos para que venham e cumpram o seu papel, fiscalizem, participem, em nome do empregador. Perfeito. Eu acho que a tua colocação é Também, né, do empregado. É bem pertinente. A gente está diante de um cenário de precarização do trabalho e também das instituições protetivas do trabalho, o que a gente... grande evidência disso é que hoje a gente nem tem mais um Ministério do Trabalho, né? E, de fato, o que a lei fazia? O que a medida provisória fazia? Para a gente entrar um pouco já nesse detalhe. Aqueles trabalhadores que ganhavam até 3 salários mínimos, como falou a doutora Paula há pouco, poderiam negociar, poderiam fazer isso individualmente. Então, se você tem um trabalhador que ganha até 3 salários mínimos, a negociação é individual, e se ele ganha mais do que 3 salários mínimos, a negociação é coletiva. Veja que inversão, observe que inversão a medida provisória promove. Aqueles trabalhadores que ganham menos têm que negociar sozinho com os seus patrões. E aqueles trabalhadores que são mais, os chamados trabalhadores hipersuficientes, precisam submeter a sua negociação aos sindicatos. Só uma correção. Não, os hipersuficientes também não precisam, né?
porque Só quem está na hipersuficiente, faixa entre o... hipersuficiente é um termo que foi criado depois da reforma trabalhista, que é para quem ganha acima de 12 mil. Então, esses são chamados de hipersuficientes, entendeu? Então é a faixa do meio que está abandonada. Exato, a faixa do meio. Exato. É a faixa do meio, entre 3 mil e 12 mil reais, que é uma grande massa, né, de trabalhadores, que ficou protegida. Não se consegue entender qual foi o critério que norteou essa O que se pode dizer é que nesse tipo de faixa, se a gente for tentar entender, não estou defendendo, e aí eu queria fazer um outro parêntese, que a gente recebe os comentários durante a live e depois, né? E aí às vezes a gente precisa esclarecer qual que é o objetivo dessa live. O objetivo dessa live é orientar os nossos clientes e amigos sobre como é que deve ser interpretada essa regra. E aí a gente está falando sobre a regra tal como ela é. O que é que a medida provisória diz e quais são as soluções que a gente pode fazer, a que a gente pode chegar a partir dessa medida provisória. O que não significa que a gente concorda, ou que a gente acha horrível, ou que a gente acha maravilhosa a medida provisória. A gente está fazendo aqui a leitura do que o texto legal efetivamente dispõe. O que a gente pode tentar entender de razão, qual que é a racionalidade por trás dessa medida provisória? Tentando ser o mais caridoso possível com o legislador, a gente pode dizer que ela se dá dessa forma porque esses trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos suportariam menos prejuízo do que aqueles que ganham mais por conta da complementação oferecida pelo governo federal. Acontece que as condições de negociação de um trabalhador que ganha 2 salários mínimos perante o seu patrão, individualmente, sozinho, são nulas. O trabalhador não tem condições de negociar. Ou ele aceita ou ele vai para a rua. E é nesse sentido que a gente tem que pontuar, que essa é uma possibilidade que a medida provisória oferece e que até então, enquanto não houver uma declaração de inconstitucionalidade, ela será a regra que valerá. Sim, essa questão de que é exatamente quem demanda a maior tutela, né? É aqueles que estão nessa faixa inicial, além de que é a maior quantidade, né? Se você for olhar as estatísticas que demonstram, você vai ver que o grosso dos trabalhadores está nessa faixa de 1 a 3 salários mínimos. Eu gostaria de explicar um pouco, para quem não assistiu às outras lives, como é que funciona isso. Então, eu queria te interromper, antes de você começar, Paulo, para falar que a gente está aqui à disposição para responder perguntas. A gente está aqui com o nosso... A gente está aqui fazendo isso ao vivo, justamente para que vocês possam, você que está nos escutando, possa formular a sua questão aqui. Eu queria aproveitar, inclusive, para mandar um abraço para a doutora Elza Franco, que já está aqui mandando o nosso alô, o seu alô no Facebook. Pois é. No meu Facebook aqui não estou conseguindo enxergar ninguém. Não, a doutora Elza Franco comentou no YouTube, na verdade. Tá. Então eu vou para lá para o YouTube para ver a doutora Elza. Tá, mas ela assim que ela te fizer uma pergunta pra gente, qualquer pessoa que fizer no chat vai aparecer na transmissão, nessa caixa azul, e aí a gente pode responder por aqui mesmo. Bom, então, para quem não assistiu às lives anteriores e não está familiarizado, veja bem, o que é que a medida provisória 936 vem autorizando? Que haja redução proporcional de salário e jornada. O que significa essa redução proporcional de salário e jornada? Eu ganho R$2.000 para trabalhar 44 horas por semana. Então, eu vou ter uma redução de 50%, posso acordar com o meu empregador uma redução de 50% da jornada, então, em vez de trabalhar 44, eu vou trabalhar 22,
e ao invés de ganhar os R$ 2.000, eu vou ganhar R$ 1.000. Então, é por isso que se diz que é uma redução proporcional de salário e jornada, e é por isso que se diz que não há diminuição do salário hora. Então, se o salário hora está dando R$ 30 a hora, ele continuará acontecendo, porque vai haver uma redução da jornada. E, ainda segundo a medida provisória, o trabalhador que fizer esse acordo, ele vai receber do Ministério da Economia um abono, uma complementação, uma ajuda emergencial, acho que esse é o nome. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial, que será igual a 50% não da sua remuneração, porque se fosse, ele estaria empatado, né? E aí ele estaria com a remuneração dele íntegra. Não, ele 50% daquilo que ele receberia se ele entrasse de seguro-desemprego. Ele não vai receber o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é tão somente a moeda, o valor, o parâmetro, a referência que foi usada pela MP, pela medida provisória, para isso. Então, se ele fosse ter direito pelo tempo de serviço dele lá, a um seguro-desemprego correspondente a um salário mínimo, então, ele tendo feito essa redução, um salário mínimo é R$ 1.045, então ele receberia R$ 520, que é 50% do que ele receberia de seguro-desemprego. Então, no exemplo que eu estou mostrando, ele passaria a ganhar R$ 1.551, entendeu? Por essa redução, que seria 1.000, metade dos 2.000 que ele ganhava, e 500 e tantos reais, que é metade do que ele receberia de seguro-desemprego. Então, como a referência é o valor do seguro-desemprego, é que se diz que nessa primeira faixa, de 1 a 3 salários mínimos, o prejuízo seria menor. Por quê? Porque o seguro-desemprego, ele é um valor que tem teto. O máximo do seguro-desemprego, quem tem direito ao máximo do seguro-desemprego, recebe R$ 1.800. Então, uma pessoa que vai receber alguma coisa que signifique 50% desse máximo, desse R$ 1.800, está recebendo R$ 900. Mas quando você se desloca para uma faixa salarial acima dos R$ 3.000, você vai ficando cada vez mais distante daquele valor que você receberia de remuneração. Então, é um xadrez complicado de se aceitar como justificativa o fato de que quem está de 1 a 3 salários mínimos vai ter um prejuízo menor. Porque essas pessoas também, elas já vivem com um orçamento muito mais enxuto, muito mais comprometido do que, quer dizer, eu vou usar uma expressão popular assim, não se dão ao luxo de nada, entendeu? O que se recebe é para pagar onde mora, para pagar o que come, para pagar, enfim, é algo, não tem gordura para cortar, né? Então, é muito problemático você dizer assim, todo mundo tem que participar dessa perda, mas é claro que quem precisa mais de receber o auxílio são aqueles que estão na base dessa pirâmide social e econômica. Por quê? Porque eles já estão no mínimo do mínimo. Então, é muito complicado se defender isso. Aí a gente volta àquela questão que nós falamos anteriormente, de que a gente, ao mesmo tempo que está tratando da medida provisória como lei posta, como lei dada, e como orientação para os seus usuários, para os seus protagonistas, é impossível tratar disso e não constatar o tipo de violação que ele vem trazendo. Porque, veja bem, se você está numa negociação com o seu empregado, a lei vem e diz, você tem que fazer um acordo com o seu empregador. Então, se eu posso fazer uma sugestão, faça com o seu empregador um acordo em que ele complemente aquilo que falta para você manter a sua remuneração. Ele terá
a ajuda de não estar pagando a parte que você vai receber de benefício, mas, já que é um acordo, então, proponha como contrapartida do seu acordo de que você de que o empregador fará a complemento daquilo que falta para alcançar a sua remuneração. No caso do que eu acabei de falar, seria pagar mais os 500. Perfeito. A gente está na metade do nosso tempo, né? Eu queria reforçar aqui o pedido, reforçar o canal, né, dos comentários para vocês fazerem as perguntas que lhe forem lhe parecerem relevantes. Eu queria mandar aí um abraço para a professora Bárbara Dias, para o meu colega João Paulo Ledo, que estão nos vendo aqui pelo Facebook, e também para o meu amigo Belém Trânsito do Twitter, que está aí divulgando a nossa live em outras paragens. A gente tem mais algo para falar da medida concedida no Supremo Tribunal Federal, na ADIM, ou a gente pode passar para o tema da carteira verde e amarela? Eu acho que a DIN, depois que a gente começou a falar aqui, deve ter acontecido alguma coisa, né? Mas eu não tenho como, né? Não tenho como antecipar, e a gente vai ter que tratar disso num outro momento. Mas, com base na realidade do que nós temos hoje, eu gostaria de, antes de passar para a questão do contrato verde e amarelo, pontuar isso. É possível acordo coletivo individual hoje? Sim. Sim, estão como está posto na medida, sim. Como está posto na liminar do Lewandowski, esse acordo precisa ser encaminhado para o sindicato, mas ele já tem validade desde agora. Então, se você está numa situação lá na realidade da sua empresa, seja você empregado ou empregador, celebre o acordo. Se você é empregado, procure negociar com o seu empregador no sentido de que ele complemente aquilo que falta para chegar. Por quê? Porque ele mesmo, empregador, corre um risco menor de depois receber uma sanção. Na medida em que ele fizer a complementação e se demonstrar que não houve o prejuízo, ele corre um risco menor. Né? Então, essa é uma via de saída que a gente tem sugerido. Mas, se não for possível, economicamente, financeiramente ao empregador, fazer essa contribuição, essa complementação facultativa, que a lei também permite, então, celebre o contrato, porque seguramente o Supremo, quando for dar a sua decisão, vai modular essa situação. Modular no sentido de indicar qual é o caminho, o Supremo tem feito isso nas suas decisões, né? Indicar qual é o caminho que precisa ser percorrido entre o momento em que foi observada a lei e o momento em que aquela lei foi declarada parcialmente inconstitucional e que as pessoas de boa fé celebraram, cumpriram a lei, que seria o caso da questão da celebrar através de acordo coletivo nessa faixa até R$3.000 e acima de R$12.000. Perfeito. Acho que só para fazer um sumário, né, eu acho que o que a gente tem a situação hoje é a seguinte: a medida provisória 936 está em vigor. Antes logo que ela foi editada, os trabalhadores que ganhavam até 3 salários mínimos as empresas que tinham empregados com até 3 salários mínimos poderiam celebrar esses contratos individualmente, e apenas isso era suficiente para dar validade ao acordo. Na semana passada, o ministro Lewandowski concedeu uma liminar determinando que, após a realização desses acordos individuais, o empregador notificasse o sindicato da categoria profissional para, se quiser, intervir no prazo de 10 dias e iniciar uma negociação coletiva. E hoje o que a gente tem é um julgamento que está sendo feito pelo plenário do Supremo para referendar ou não a decisão do ministro Lewandowski, mas até este momento, então, se você nos escuta hoje, no dia 16 de abril, pode fazer negociação individual e deve comunicar ao sindicato.
para que, querendo, deflagre a iniciativa, a negociação coletiva. Só que isso vale para hoje, 16 de abril, às 18h36. Pode ser que amanhã não valha mais, então você vai ter que voltar. Pode ser que às 21 já horas seja outro contexto. já seja outra coisa. A decisão está sendo tomada, né, pelo Supremo Tribunal Federal nesse momento, e a gente pode ter alguma novidade. E para que você fique sabendo exatamente o que está valendo, eu te convido para assistir a nossa próxima live na quinta-feira da semana que vem. E para isso... Fale, Aninha. Vocês têm como palpite aí o score, o resultado? Olha, esse tipo de futurologia normalmente serve apenas para constranger os palpiteiros. Mas olha... O que é que tu achas, Ana? Realmente, eu gostaria muito que fosse de acordo com o que eu espero, mas na futurologia eu acho que vai ser reformado. Eu acho que cai a liminar. Não é o que eu esperava. Se eu pudesse lá ter acesso a algum comando, eu sairia pela inconstitucionalidade, enfim. Mas acredito que vai cair a liminar, infelizmente. É verdade, na verdade. Quando a gente viveu a experiência da reforma trabalhista, nós tivemos um trabalho no escritório e também fomos fazer palestra, naquele tempo era tudo ao vivo, né? Ao vivo era presencial, e a gente tem, assim, nas nossas petições, umas preliminares enormes e muito bem fundamentadas a respeito da inconstitucionalidade da previsão legal, da violação de normas, de convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Doutora, me permita, quando o ministro falou convite ao diálogo social, eu queria publicar a petição, as nossas iniciais, porque elas referendam, elas exortam tudo isso. Esse debate seria muito necessário. Exatamente. Então, no sentido, eu estou me referindo à reforma trabalhista como um todo, mas em especial a possibilidade de condenar o trabalhador a pagar os honorários de sucumbência do advogado da parte contrária, né? E isso é um absurdo para se escolher só uma palavra nessa caixa de loucuras que se instalou no direito do trabalho como um todo, né? De desrespeito, de violações. E, então, eu tinha muita esperança de que isso não seria validado pelo Supremo. Embora o julgamento esteja suspenso, né, mas já tem 2 votos a favor e 2 contra, se eu não me engano, né, e assim, vi ministro do Supremo dizer: eu assisti uma reportagem na televisão de alguém dizendo, enfim, tudo aquilo que a gente estudou a respeito de constitucionalidade foi por águas abaixo. Então, eu também, como a doutora Ana, comungo dessa ideia de que, lamentavelmente, se naquela ocasião que não se vivia essa situação de crise, o Supremo sinalizou de que vai validar a reforma trabalhista, eu imagino que agora a liminar deve cair, ou muito pouco dela deve ser aproveitado, infelizmente. E aí eu começo a entrar no ponto seguinte, que é a questão do contrato verde-amarelo, que nós não vamos tratar hoje do contrato verde-amarelo, mas nós vamos apenas fazer uma reflexão sobre o que significa, nesse momento, em que você está regulando a condição do contrato de trabalho e do empresário, que merece tutela também, na crise, né, numa situação dessas em que a gente, ontem a notícia de que isso vai se prorrogar por mais tempo do que se pode imaginar. Então, no momento em que as atenções estão voltadas para tentar encontrar saídas que nos mantenham vivos até o depois, sejam elas medidas sanitárias, sejam elas medidas de sobrevivência. Então, nesse momento, ver o presidente da Câmara pautar a votação
do contrato verde e amarelo, que entrou em vigor em novembro do ano passado e que é, por si só, uma medida de alta precarização do contrato de trabalho, do direito do trabalho. Pautar isso agora, nesse momento, é pisar em cima do morro. Sem Tem uma nenhuma... questão de. Eu acho que a agenda, eu estou absolutamente de acordo, que a agenda que se está aprovando, que se está colocando adiante agora é uma agenda, é a mesma agenda da reforma trabalhista, é a mesma agenda da reforma da Previdência, que é uma agenda voltada para atendimento dos interesses que a gente sabe quais. Não é o interesse do trabalhador hipossuficiente, não é o interesse da pessoa assegurada pela Previdência Social. Mas a medida provisória caducaria no domingo. Então, tudo bem, existem outras medidas provisórias que não caducaram. Mas a gente precisa lembrar que essa carteira de trabalho verde e amarela, ela está alinhada com esse projeto de destruição do direito do trabalho, de destruição da justiça do trabalho. Então, essa medida provisória, ela não está distante do ponto de vista do conteúdo do que se fez durante a reforma trabalhista. Então, o que a gente tem agora, assim, é uma necessidade, isso veio à pauta, eu diria que o Maia juntou a fome com a vontade de comer. Ele pegou, isso é uma pauta que eles querem aprovar e passar adiante, mas também, se não passasse agora, a gente teria a caducação da medida, a medida provisória ia perder a sua validade nesse domingo, porque ela vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E esses 120 dias somados acabariam nesse domingo. Então, só para a gente fazer uma nova introdução sobre esse outro tema, agora a gente passa para falar sobre a carteira de trabalho verde e amarelo. O que a gente tem? Uma legislação aprovada antes da pandemia ainda, né, em novembro do ano passado, com o objetivo declarado, e aí esse declarado vocês podem colocar, esse objetivo não necessariamente é o objetivo real, né? A gente tem o objetivo declarado de promoção de oportunidades para ingresso em novo emprego para pessoas que nunca tiveram trabalho, de carteira assinada e que têm entre 19 e 28 anos, e de 18 a 29 anos, não é isso? Que foi editada em novembro e depois de editada a medida provisória, ela precisa ser confirmada pelas duas casas do Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional, para que ela tenha validade. Na sessão de ontem, 15 de abril, a Câmara aprova essa medida provisória e remete ela ao Senado. E aí é curioso do ponto de vista político, porque você basicamente coloca a faca no pescoço do Senado e diz, olha, agora o problema é teu. Você devolve para o Senado, em 3 dias vocês têm que resolver o problema, né? Porque tem quinta, hoje é quinta, né? Tem quinta, tem sexta de expediente normal, sábado e domingo, como se também o Senado não tivesse mais nada para fazer, né? Tem uma PEC tramitando no Senado agora. E aí o Senado pautou a questão para amanhã, né? Ela deve entrar na pauta da sessão de amanhã do Senado, nessa sexta-feira, para aprovação ou não dessa medida. E aí, o que a gente tem para falar mais sobre a carteira verde e amarela? Antes de falar sobre a carteira, sobre o projeto em si, eu quero dizer que eu penso que o Senado está lá decidindo se vai vender a mãe, se vai entregar a mãe, como é que vai ser a nível de negociação, né, diante dessa situação iminente de perda de vigência da medida provisória. E eu tenho uma visão com relação a isso. O prazo é esse, mas, na verdade, há um aproveitamento como se as atenções estivessem desviadas, a capacidade de mobilização das forças de oposição também estivessem se exaurindo um outro tipo de objetivo. Porque, veja bem, deixar perder a validade da medida provisória não seria um prejuízo, na medida em que ela valeu por esse período, quando a realidade era outra. Era outra.
gostaria de trazer a reflexão a uma questão que eu disse que eu vi numa live, que é, veja bem, depois disso, todo mundo fica dizendo que nós seremos diferentes. Seremos. Não sei se melhores ou piores. Espero que sejamos melhores. Mas não há dúvida de que o pacto social precisará ser revisto, reescrito, né, numa expectativa que não se tinha. Veja bem, a experiência da guerra... Especialmente diante da evidência que você falou no começo da live, Paula, de que essas circunstâncias excepcionais demonstram o quão dependente o capital é do trabalho para produzir dinheiro. Para produzir riqueza. É o que está posto. Então, veja bem, na época, quando o mundo viveu a experiência da guerra, após aquele momento, foi preciso refazer o pacto. Né? E aí nós temos toda uma história que aí a gente pode olhar retrospectivamente do que aconteceu naquele momento. E, aliás, do ponto de vista jurídico, também foi preciso chamar ao debate a inexistência de previsões legais, por exemplo, para o julgamento dos nazistas, porque não havia previsão legal para aquele tipo de crime. E o mundo foi lá, e nós temos aí o julgamento de Nuremberg, né, que é muito interessante, para quem não assistiu, assista, porque tem lá um promotor que vai buscar essa questão da falta de normatização para aquela situação que o mundo não tinha experienciado. Mas o mundo precisou dar uma resposta adequada para aquela ocasião. Agora, nós vivemos de novo uma situação como essa, em que não se tinha, estou falando agora especificamente do Brasil, não se tem essa resposta clara na letra da lei. Mas nós temos, nesse momento, uma pedra constitucional, né, um mártir, uma matriz constitucional, que deve servir para a interpretação desse momento que não se poderia pensar. Então, nessa reescrevinhação do pacto, do contrato social, que deverá acontecer depois disso, é preciso olhar que aqueles que tiveram os maiores prejuízos e que pagaram mais caro a conta, que são os trabalhadores de renda mínima, eles precisariam agora saber, e aí por isso o contrato verde e amarelo é inoportuno, saber que estão dando a sua cota de sacrifício, mas que terão um alento nessa restrição, nesse novo contrato. Entendeu? Então, por isso que eu acho que olhar simplesmente dizer, mas o prazo é esse, é aquele, bom, então deixa vir e acena. Mas, para isso, teríamos que ter outro Congresso, teríamos que ter outro presidente, né? Uma outra realidade. Mas eu acho que, quando a gente trata disso, é preciso que a gente ponha essas ideias, para que as pessoas discutam entre si. E reflitam. Se a gente for fazer um outro exercício de futurologia aqui, eu quero apostar. Porque se lá no Supremo eu não tenho muita certeza do que vai acontecer, eu acho que pode ser que caia a bola para um lado ou para o outro, a gente pode apostar ao vivo com a nossa audiência aqui, vocês vão querer casar quanto? Que vai aprovar com maioria constitucional, inclusive, essa medida, esse contrato de trabalho verde e amarelo no Senado. Eu não tenho nenhuma dúvida. Infelizmente, eu também não tenho nenhuma. Vai ser trator, assim, são 81 votos, eu acho que é para 60 votos para cima a aprovação dessa medida. Não existe nenhuma dúvida com relação a isso, né? Então, a gente precisa tratar exatamente dessa questão desse contrato verde amarelo, que vai ser o objeto da nossa próxima live, onde nós já teremos também uma decisão do resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Diga lá, doutora Ana, a senhora estava falando e eu lhe cortei. Não, é porque chegou uma pergunta. A senhora tomou ar e eu lhe cortei. Não, ainda é na fala do contrato, né? Nós vimos aí há um dia atrás, na Câmara dos Deputados,
essa medida provisória 905 aí no seu texto aprovado, já caminhando para se transformar em lei. Infelizmente, eu também concordo aí com o doutor Paulo, não espero que o Senado faça diferente ante ao que está posto, ante tudo que já aconteceu. A precarização é grave, são alterações que vão de encontro a conquistas históricas dos trabalhadores, mas isso vai ficar para a nossa próxima live. Vamos conversar juntos e vamos sempre convidar nosso público, convidar os trabalhadores, vamos refletir, porque o cenário que está posto é não só para a retirada dos direitos sociais, como para exterminar com aquilo que se chama de justiça do trabalho. Nós precisamos reagir. É mais do que nunca o momento. Antes da gente passar para as considerações finais, eu vou pedir para quem está aqui conosco para que nos siga nas redes sociais. A gente está. Se você estiver no YouTube, vai lá no Facebook e curte a nossa página no Facebook. Se você estiver no Facebook, vai no YouTube e curte o nosso canal no YouTube. A gente está em todas as redes sociais como Paula Fracinetti Advogadas. Aqui você vai encontrar, para esse lado aqui, lá embaixo, tem exatamente do jeito que escreve. A gente está num momento de redefinição da vida, né? E eu vou reforçar que nesse momento de redefinição da vida fica muito evidente a contribuição dos trabalhadores para a economia do país, para a economia das empresas, e daí a importância da gente valorizar efetivamente esse capital humano, esses recursos humanos que estão dentro das nossas organizações. Na semana que vem a gente vai fazer então uma live dedicada à discussão sobre provavelmente sobre esses dois assuntos, né? Sobre a solução que é oferecida pelo STF na ADIM 6363 da rede. A gente está aqui nesse momento de definição, a gente está fazendo essa live enquanto a partida está rolando, né? E no Senado a gente deve ter uma definição na semana que vem, ainda essa semana também, então na próxima semana a gente tem muita pauta para falar. A gente tem mais de 400 visualizações do vídeo, mas não recebemos nenhuma pergunta hoje. Queria aproveitar aqui então o momento para mandar um abraço para a Adriana Raime e para a Nádia Alvarenga, que nos assistem pelo YouTube e pelo Facebook, e devolver a palavra para a doutora Ana Maria, para que ela faça as suas considerações finais. Boa noite, obrigada aí por nos assistirem. Convido também, continuemos nessa reflexão, o debate é necessário. Vamos aqui fazer o nosso diálogo social, vamos construir, vamos resistir. No mais, fiquem em casa, saúde e que tenham uma boa noite. Vamos ver quais são as surpresas de amanhã. Obrigada. Obrigado, Aninha. Doutora Paula, sua saudação final. Agradeço a audiência, agradeço aos meus pares, Paulo Andréia, Ana Maria, que compõem esse nosso exército mínimo de resistência. E convido a todos a participarem, a refletirem, a checarem as informações que estão chegando. Essa sociedade poderá ser melhor se nós soubermos. Saber significa conhecer. Vamos nos informar, vamos checar as informações, vamos dar a nossa opinião e vamos participar. Essa é o objetivo de uma live como essa, mas é possível ver uma quantidade enorme de profissionais fazendo a mesma coisa, como se nós estivéssemos nadando todos juntos para que a gente se salve. Espero que todos se salvem, ou pelo menos que se salve a melhor parte. Muito obrigada e boa noite. Um abraço a todos. Não esqueçam de seguir a gente no YouTube e no Facebook. E até a próxima semana, na quinta-feira, às 18 horas em ponto, a gente tem um encontro marcado aqui pelas nossas redes. Um abraço a todos e saúde. Saúde.